digitalizar essa experiência e essa indulgência para um ambiente digital, seja um aplicativo, seja uma plataforma de delivery ou o próprio site, já é desafiador o suficiente. Agora, transportar uma operação de São Paulo para o Brasil inteiro, a gente conseguiu encontrar um caminho que talvez poucas empresas consigam no modelo fracionado que a gente tem. Olá pessoal, eu sou o Carlos Alves Moore, Head de Marketing da Infracommerce. A gente está aqui mais um dia de VTEX Day 2024, com um podcast no nosso stand. E agora a gente vai começar um papo bem doce. A gente está aqui com o Ander Nakandakari, da Cacau Show. Ele é New Channels Manager da Cacau Show. E a Camila Bellarmino, nossa diretora de e-commerce na Infracommerce. Gente, obrigado pela oportunidade, por vir aqui conversar com a gente, falar de chocolate. Eu sou suspeito, porque eu sou fã, como bastante. Todo mundo conhece Cacau Show, né? Acho que a abrangência nacional é enorme, mas me conta a grandiosidade da marca hoje. A gente não tem noção de quão grande é, né? É uma empresa realmente, assim, de padrões internacionais, né? Obrigado, prazer estar com vocês aqui. Obrigado, Tatu, obrigado, Camila, Fracommerce aí, VTEX Day. Obrigado aí, pessoal. Cacau Show, o ano passado a gente se tornou a maior rede de franquias do Brasil, pelo ranking da ABS, onde a gente passou os primeiros resultados. Então hoje temos mais de 4.300 pontos de venda, somos a maior rede de chocolates finos do mundo, né? Temos iniciativas em diversos tipos de negócio além do chocolate, então temos fábricas, temos o nosso principal potencial ali, são os canais de varejo, né? A gente opera também em digital, que é um pouco da onde a gente vai direcionar a conversa, aqui venda direta, temos 2 hotéis, estamos entrando na parte de entretenimento, na parte de experiências, adquirimos recentemente o Grupo Play Center, né? Então a gente entra aí... Essa daí foi muito, vai ser incrível, né? A gente teve nosso CEO, Ale Costa, ele costuma dizer que os primeiros 35 anos da Cacau Show foram sobre o cacau e os próximos 35 agora são sobre o show. Então a gente realmente quer unir essa experiência entre o chocolate e o entretenimento. Então é isso que a gente está tentando construir dentro desse mundo do chocolate. Legal. E chocolate, assim, quando a gente fala em e-commerce, né? Cara, até na loja física, né? Você vai num mercado ou numa loja que não tem uma refrigeração. Cara, chocolate é uma coisa muito sensível de transportar, né? Não pode ir para geladeira porque senão não fica bom. Mas também não pode ficar no calor porque senão derrete. Quais são esses desafios que a Cacau Show enfrenta no dia a dia de logística mesmo? De logística, de ponto de venda? Explica pra gente. Hoje, se for ver, o chocolate, ele, cara, é um consumo muito por impulso, né? Ele é muito imediato, ele é muito movido também pela indulgência. Você vê o chocolate derretendo, você vê uma imagem de chocolate, aquilo te desperta uma vontade de comer. Para alguns é depois do almoço, a gente estava contando um pouco, né? A gente se move mais na parte da noite, então para cada da noite, né? aquele depois da janta, quero um docinho. E o chocolate realmente ele é um alimento afetivo. Ele está comprovado por pesquisas, tal, que o cacau ele tem um poder positivo na parte do coração, na parte sanguínea e tal. Então ele move um pouco esse sentimento bom. Qual que é aquele... Tem alguma coisa no cacau que faz bem pro coração mesmo, não é? Então, acho que é o próprio cacau mesmo, o fruto mesmo, ele desperta aí. Tá vendo? Essa é a minha justificativa. Então ele traz um pouco dessa questão afetiva, né? E aí, cara, eu passei por algumas operações de e-commerce, trabalhando nessa área de gestão de canais digitais, e confesso que, olha, trabalhar com chocolate é desafiador o suficiente. Você conseguir digitalizar essa experiência e essa indulgência para um ambiente digital, seja um aplicativo, seja uma plataforma de delivery ou o próprio site, já é desafiador o suficiente. Agora, transportar isso para uma operação de São Paulo para o Brasil inteiro é um negócio que realmente a gente conseguiu encontrar um caminho que talvez poucas empresas consigam no modelo fracionado que a gente tem. Existem outras empresas de chocolate, distribui para grandes redes, mas esse fracionado, cliente a cliente, pedido a pedido, a gente realmente conseguiu ter um avanço nos últimos anos bem considerável.
a gente tem uma rede, se beneficia de uma capilaridade, de uma rede de franqueados, de uma estrutura omnichannel, de múltiplos pontos de retirada e de envio, mas boa parte disso a gente despacha do nosso centro de distribuição. Foi aí, então, que a gente foi atrás de um parceiro. Já tínhamos uma operação própria, né, que era muito eficiente, dentro de toda essa experiência que a Cacau já tinha de anos de distribuição de chocolates para mais de 4.000 pontos de venda, mas esse fracionado a gente entendeu que É diferente, ainda né? dá para fazer melhor. Mover a carga, mover a caixa que vai para uma loja, é uma coisa, mover duas A barras, embalagem. duas trufas. E se a gente for olhar o nosso produto, você vê que ele é muito sensível. A gente vai falar um pouquinho, tem alguns aqui expostos. É muito difícil, desde o manuseio, do envio. Então, o time tem que ter um cuidado especial, tem que ter um treinamento adicional, né? Tem que ter um processo e métodos ali na parte logística um pouco diferentes de outras categorias. E aí, quando a gente foi para o mercado, a gente, né, encontrou aí para a Converse e aí deu super match aí entre as empresas. A gente conseguiu criar uma parceria que proporciona que a gente consiga fazer isso chegar na casa de mais clientes com mais qualidade. Legal. E eu acho que também essa parceria, ela oferece ali, né, velocidade, estabilidade, né, para o negócio de vocês. Eu acho que é uma troca bem mútua, né, Ender? Eu acho que nesse período que a gente tem de parceria aqui, ambos os lados aperfeiçoaram processos, entenderam a operação ali para que a gente conseguisse, de fato, impactar positivamente a experiência do consumidor, né? Com certeza. A gente entrando um pouco dentro da casinha da Cacau Show, entendendo as necessidades, particularidades, o próprio produto em si, que tem uma sensibilidade diferente, e trazendo isso para dentro de casa e aprimorando aquilo que a gente tem também para oferecer e conseguir fazer isso com qualidade. Com certeza. Acho que a Camila, ela tá aí com a gente, né, já há um tempo, ela já gerenciou várias lojas daí para comércio. Cada cliente é uma escola, né, cara? Exato, é um aprendizado Tem diferente. uma particularidade, você fala, cara, ou tecnológica ou de Exato. produto, e é muito legal isso. A gente aprendeu muito mesmo com a Cacau Show. E principalmente, né, no meu papel de client success, é isso, assim, cada cliente é um cliente, cada cliente tem uma particularidade diferente, uma própria personalidade do produto, do tipo de cliente que ele quer atingir e tudo mais. Então, eu falo que assim, a gente muda as cadeiras muitas vezes no dia, né? Enquanto a gente está aqui com o Under, eu tô vestindo a camisa como Cacau Show, porque eu sou o cliente dentro da Intracommerce. E esse aprofundamento, né, que a gente precisa ter no tipo de operação do cliente é super importante, porque ele faz realmente com que a gente consiga sair do padrão e entender formas de trazer serviços diferentes e mais aperfeiçoados para cada tipo de negócio, né? Perfeito. Aperfeiçoado para cada tipo de negócio. Chocolate, você falou, né? É muito do impulso e tal. Acho que só minha mãe planejava chocolate quando era criança. Então, ela falava, vou comprar X barras de chocolate, você vai durar o mês todo, você vai comer tanto. Era bem assim em casa. Mas ninguém planeja tanto. Só que ainda tem um porém, né? Chocolate tem Páscoa. Como que é lidar com isso? Além de um produto que, acho que lá atrás, né, na Infracommerce, a gente já ouvia falar, poxa, chocolate não vai vender chocolate no e-commerce. Isso a gente sabe que vende, hoje acho que consumidor, mas também tem essas sazonalidades, né? Tem Natal, tem Dia dos Namorados, tem... Como que funciona isso para essa adaptação, né? De estoque, de produção, de campanhas, de tudo? Olha, vou confessar que é uma curva sazonal como eu nunca vi na vida. Assim. A Montanha Páscoa russa. é um negócio absurdo, é o Everest assim da sazonalidade. Numa empresa como a Cacau Show, então, assim, é um volume, a Camila tá aqui, planejar isso é até difícil. Porque a gente sai de uma operação que ele tem um baseline e de repente o negócio é 10 vezes maior numa cubagem, desculpa, numa cubagem de produto aqui que é muito maior também. E com cuidado de que, diferente do produto de consumo regular, é um produto muito presenteável. Tem que chegar muito. Tem que chegar com uma qualidade boa. E se você ver, eu trouxe até uns aqui para a gente ver. São os produtos, ele tem muito detalhe, é um produto muito trabalhado. Isso numa caixa de papelão, num transporte rodoviário. É realmente muito complexo da gente trabalhar. Páscoa, né? Imagina acidente, que você nem sabe que é um coelhinho da Páscoa, né? Exatamente. E você falou uma coisa que quando eu decidi vir para Cacau Show, eu via bastante também. É uma coisa que me fez pensar, mas o desafio ele acabou falando mais alto. Não dá para vender chocolate pela internet.
assim, a gente tinha vindo, claro, de um período de pandemia, que teve, como muitos negócios, né, foi movido para o digital, foi movido para canais de vendas fora da loja, mas a gente ouvia muito, até internamente, de algumas pessoas que não acreditavam tanto no canal pós-pandemia. E esse desafio falou, não, tá, a gente vai conseguir, é um negócio que a gente consegue fazer. E eu não também costumo dizer que a gente não romantiza não a nossa operação. A gente tem problema, sim. Tem produto que chega a derreter, tem, como qualquer operação. A loja entrega um produto que, de um jeito que a gente acha que não é o padrão de qualidade que a gente quer também. Alguma coisa se perde no meio do caminho, mas a gente mantém todos esses, a gente já tem mapeado todos esses fatores assim de atrito com o cliente. A gente mantém mapeado junto com o nosso site todos esses indicadores sobre controle para entender, né, é um aumento que foge da nossa curva padrão, do nosso desvio, tem alguma coisa que a gente precisa olhar com mais carinho, mas quando a gente... e eu estava pensando aqui quando você falava, menos de um ano de operação, né? Caramba, a gente chegou num nível de excelência assim em muito pouco tempo. Claro que aquele começo, né, sempre difícil, adaptando o processo. É um produtor do crescimento, né? Exatamente, mas foi muito rápido. Né? Não é o padrão, a gente vai aprendendo juntos. Foi. Desde a Infra ajudou a gente também desde revisar nossos processos sistêmicos, como é que a gente deveria fazer um controle de estoque, faturamento, empenho, enfim. A gente foi adaptando, acho que dos dois lados, conseguiu chegar numa operação super consistente em pouco tempo, assim. E hoje, quando a gente olha lá, foi uma contratação demorada também, né? A gente levou meses, falando, putz, será? Vamos, não vamos? A nossa operação tá boa aqui, precisa mudar mesmo. A gente sempre acha que dá para fazer um pouco melhor. E agora, nesse ano, de janeiro para cá, 2023, acho que foi um grande teste, pilotão, assim, da operação, para a gente entender, ganhar maturidade. Mas a gente, quando a gente olha para os SLAs de manuseio, SLAs de entrega, SLAs de recebimento. Então, tudo que a gente definiu lá na época que a gente estava planejando essa operação, hoje a gente já está muito acima do padrão que a gente tinha definido como minimamente aceitável ali dos indicadores, né? Então, foi uma operação também que ela foi ganhando robustez, foi ganhando maturidade, não só do nosso lado, mas também da Infracommerce, entendendo, né, ajustando times ali do que a gente precisava. Então, hoje a gente está muito, muito melhor do que a gente tinha imaginado estar. Vocês têm já algum balizador comparativo disso? Como que vocês acompanham, vamos dizer? Quais são as métricas, né? Quais são os KPIs, né? Quantos derreteram, quantos não derreteram? Para Páscoa, é o nosso principal indicador, assim, é o índice de reclamação que a gente tem versus o total de pedidos que a gente tem na loja online. Parte dessas vendas, elas vão para a operação de loja. Então, lembra, a gente tem uma estrutura omnichannel, são 4.300 lojas, mais da metade disso hoje já opera no digital, né? Quem não opera é porque está em regiões muito isoladas, onde a demanda ainda não justifica uma entrada num canal novo. Mas a gente está trabalhando fortemente para ter próximo de 100% das lojas ali atuando. Então, boa parte desses pedidos vai para uma loja operar. Então, ela leva na sacolinha, tem loja que entrega a pé, tem loja que chama motoboy, então cada loja ali, dependendo da região, atua de uma maneira. Quando a gente olha para a nossa operação aqui com a infra de centro de distribuição, a gente tem basicamente 3 grandes indicadores, que é o SLA de manuseio, o SLA de entrega e o SLA de recebimento. Tudo isso, quando a gente coloca numa linha processual do tempo, são as etapas cruciais para a gente ganhar velocidade. Então, para eu entregar um produto rápido, conseguir vender e entregar rápido, eu preciso receber rápido, eu preciso processar esse pedido rápido dentro da operação e tirar ele rápido lá de dentro. E tudo isso, lembra que a gente está numa Páscoa, balé, né? Quase que um balé sincronizado. Aí entrou aqui, ficou pouco tempo de serviço, saiu. E a gente tem que conectar isso com o nosso processo Cacau Show, que daí é da indústria, da distribuição para a rede e tal. Então, é realmente uma orquestração complexa. E do ponto de vista de consumidor, né, que a gente estava falando, são os índices de insatisfação. E o principal na Páscoa é o índice de derretimento, que é o cuidado com o produto. Índice de derretimento, gente. Isso daí é específico de chocolate. É específico de chocolate. Porque você vai... Imagina, você comprou um chocolate na sua casa. Se você vê uma barra dessa lá, creme, você vai chegar um pouco derretidinha, é aquilo, é indulgência, é comer o chocolate. Você não... eu vou comer mesmo, não vou reclamar dele porque eu quero chocolate, tá bom, eu como. Um presente desse já não. Se chega, você vai dar pro seu filho uma bola da NFL com ovo de Páscoa, esse ovo de Páscoa ele tá derretido, putz, é uma experiência ruim, é um presente que ele fica meio, é o coelhinho que você falou, putz, ele tá na embalagem toda transparente, o coelho derretido não fica muito legal. Então a gente acompanha isso,
São índices bem controlados, são níveis muito baixos assim, de reclamação que a gente tem. Graças a esse trabalho que a gente desenvolveu com a Infra, eles já eram baixos, agora com a Infracommerce a gente tem ali patamares de 30, mais ou menos 35% de redução desse indicador Legal. específico. Bastante. Bastante. O Então, que vocês têm. exato, o volume da Páscoa é muito grande. E aí, quando a gente olha para aí, desdobra em outros. A embalagem é amassada e tal, mas esses são mais residuais ainda. Então, alguma coisa no transporte, o transporte de caminhão, aquele último de deixar na portaria, não tem tanto cuidado e tal. E a gente trata tudo isso, né? Mas, no geral, a gente tem muita assertividade nesse processo. E, Camila, como que foi esse caminho para vocês, para chegar nessa melhoria aí? Como que foi dentro de casa? Olha, para Páscoa especificamente, foram muitos e muitos meses de planejamento, né? Para abastecimento, para entender o volume que a gente realmente estava desenhando, se ia acontecer, se não ia, e de recebimento também, né? Porque assim, a gente está acostumado com a cobertura de estoque e a gente mais que triplicou essa cobertura de estoque para conseguir E é o que ele falou, né? Tem que chegar rápido e sair rápido. Então, não é que nem... Eu lembro a gente se preparando para Black Friday, a gente tinha lá, tem 2 meses antes já recebi alguns produtos, mas Páscoa de chocolate é diferente, a especificidade do produto. Até mesmo porque, né, a curva de vendas entre os produtos, cara, se lançaram esse ovo da biscoiteria, se ele tá baixando a profundidade de estoque, rapidamente eles produziam e mandavam, reabasteciam o nosso CD. E aí a gente teve, assim, como ele mencionou sobre os SLAs, que a gente tem também de expedição, de transporte, nesse período específico da Páscoa, o caminhão dele encostava lá para abastecer o CD da Infracommerce, a gente nem conseguia chegar a alocar os produtos. Pingava. Recebia o produto e já começava a despachar. Porque... modelo Transit Point. Exato. Quase um cross-dock aí. Exato. Então, assim, a gente precisou de uma velocidade muito importante, né? E eu acho que esse período que a gente teve também de aprendizado para entender onde a gente podia otimizar os processos que a gente tinha, seja ele do recebimento, de uma integração ou o que quer que seja, ele foi fundamental para que a gente conseguisse executar uma Páscoa assim com redução de índices de reclamações e volumetria, né, sendo aumentada aí bem, assim, cara, foi substancial o volume que a gente teve de crescimento nessa Páscoa. A gente já tinha alguma operação de e-commerce que era rápida, assim como a de Cacau Show antes? Ou a gente teve que aprender? Ou já tinha uma que era parecida? A gente já tinha, sim, temos, né, já há bastante tempo, mas de outros tipos de produto, né? Claro. Então, assim, imagina que para Cacau Show a gente tem uma área refrigerada dentro do nosso CD. Então, o processo normal, o produto chega, a gente faz o recebimento ali e vai armazenando. Como o volume ele cresceu de uma maneira muito legal, a gente nem chegava a colocar o produto em algumas vezes na área refrigerada. Do recebimento, a gente já fazia o making, o packing do pedido e já seguia a distribuição. Exato. Genial. Muito legal, muito legal. E quais foram, assim, a gente já falou, né, dos KPIs que melhoraram, mas, assim, no dia a dia ali de vocês, operação, e-commerce, como um todo, não só de parte dos e-commerce, vocês já viram, assim, não números, mas de fluxos, vamos assim, que foi melhorado com essa adaptação, com a e-commerce? A gente ganhou muito... Três coisas que a gente foi buscar com uma parceria com a Infracommerce e a gente conseguiu adquirir nesses poucos meses, né? Primeiro, um know-how de trabalhar com fracionado, essa velocidade do fracionado é diferente, como você falou, né? De mandar uma caixa para uma loja e de mandar 10 produtos, cada um para um ponto de entrega. Então, esse foi o principal. Aí o segundo, a velocidade, que é um pouco dessa velocidade que a gente falou da operação CD em si, né, da operação lá no warehouse, mas também da velocidade de entrega. Então, com o Infracommerce, a gente conseguiu triplicar as nossas possibilidades de transportadoras. A gente até fez um mapeamento, eram uma infinidade de transportadoras, a gente com o time de transportes lá da Infra, com a Camila e tal, a gente definiu quais são as transportadoras que têm um nível de qualidade de excelência maior que a média. Os nossos produtos demandam isso. Aí a maior tabela, aí olhando do ponto de vista de negócio, já para dentro de casa, é a tabela mais competitiva que a gente tem? Não é.
Então, às vezes, a gente vai perder um pouquinho no tempo de entrega, ou essa entrega é um pouquinho mais cara do que a da outra transportadora, mas a gente tem mapeado que essa tem uma qualidade de entrega melhor. Então, a gente selecionou um pool, se eu não me engano, 5, 7 transportadores, falou, vamos começar com essas, que essas são as... É o custo versus o benefício, né? Exatamente. Isso é tudo em prol ali da experiência do cliente, né? Que é o... Exatamente. Fala. Então, a gente conseguiu ter uma entrega mais rápida para o nosso cliente, não só do processo de warehouse, mas também do transporte. Então, as transportadoras que a gente conseguiu trabalhar com o infra-commerce eram mais eficientes para esse trabalho fracionado. E a capilaridade. Então, hoje, de uma operação central, a gente já entregava para boa parte do Brasil, saindo no centro de distribuição. Mas com a infra-commerce pela rede, por ser um parceiro especializado, a gente conseguiu ganhar mais capilaridade. As nossas lojas estão espalhadas pelo Brasil inteiro e mais a infra-commerce cobrindo ali os espaços onde a loja não está. E aí tem toda uma questão, quando a gente olha para a experiência de aquisição de cliente, de como a gente seleciona, se sai de uma loja, se sai do CD, o que é mais vantajoso para o cliente. Então, tem toda uma parte de experiência ali nos nossos canais que a gente aplica para entender nessa inteligência omnichannel o que é mais eficiente para o cliente. Então, a gente já faz um pré-select e ainda dá para o cliente a opção dele selecionar. Então, assim, a gente acha que essas são as opções melhores para você. O que você prefere? E aí ele seleciona um CD de uma loja, ou de umas lojas, da loja favorita dele. Muito bom. O foco, como ele mesmo disse, né, é a experiência, assim. Eu acho que a possibilidade de ter vários pontos de saída, ele facilita e ele fica ali na mão da escolha do cliente entre o prazo, entre o preço que ele vai investir no frete e tudo mais, né? Eu acho que essa parceria entre a Infracommerce e a Cacau Show, ela permite para ambos os lados a reavaliação dos processos, a reavaliação e otimização mesmo de tudo, para que, no final das contas, independente de onde seja o canal, o cliente tenha uma boa experiência, né? Acho que isso é um ponto que, para todos a estratégia que a gente vai fazer de vendas, de distribuição e tudo mais, acho que o objetivo principal está muito focado nessa experiência do consumidor. É sempre baseado no objetivo que a gente desdobra as outras coisas. Claro, né? E a gente consegue fazer isso na infra porque, exatamente, em vez de você ter que contratar lá tantas transportadoras, a gente já tem dentro de casa, né? A gente tem contratos grandes, consegue consolidar a carga mais rápido, consegue, ou seja, sai mais rápido, tudo é bem legal isso, né? E tendo esse ponto agora que a gente está, né? Chegamos aqui, legal, melhoramos os números. O que espera ali o mercado de chocolates e todo esse de chocolates daqui para frente? Aqui para Cacau Show, né, a gente tem uma estratégia muito sólida assim, de diversificação de canais. Então, a gente está numa operação que vende pelo site, pelo aplicativo, pelas plataformas de delivery, pelo marketplace. Eu costumo brincar que, cara, se tem uma pessoa querendo comprar um produto específico nosso, num canal muito específico, a gente quer estar lá para vender para esse cara. Claro que num time to market, a gente consegue estar em todas as plataformas ao mesmo tempo. Então, aí entra uma visão de negócio, o que faz mais sentido começar com. Mas essa estratégia de diversificação tem se demonstrado muito assertiva, assim, do ponto de vista de faturamento e de experiência do cliente. Então, um mesmo cliente, ele pode ter um comportamento de compra, um mesmo cliente, um comportamento de compra numa plataforma de delivery que é diferente do comportamento de compra dele no nosso aplicativo, por exemplo. Então, nas nossas plataformas proprietárias, é muito mais uma jornada presenteável, olhando para esse tipo de produto e tal. Quando a gente vai coisas mais específicas, o ticket mais alto, ele vai explorar a Cacau Show. Né? Numa plataforma de delivery, por exemplo, ele está lá competindo naquele momento que a gente falou, né? O depois do almoço, depois da janta, que é uma sobremesa que a gente também tem nas nossas lojas. Então, é uma experiência que a gente adapta dependendo de onde a gente está com os nossos canais de venda. Então, a gente continua essa estratégia de diversificação. Tem bastante coisa do ponto de vista de experiência last mile, porque para o nosso produto, como a gente falou no começo, essa última etapa ela é crucial para uma boa avaliação da experiência toda, então não adianta a gente fazer tudo muito bem, é o melhor site, é o melhor aplicativo, a melhor experiência de compra, e a gente não consegue entregar com qualidade. O produto chega derretido, a caixa chega amassada.
o nosso produto não tem muita margem para O erro pessoal vai dar nessa aquela etapa. murchada, né? Pô, vai tudo Exatamente. certinho aí. Não... Nas outras etapas, assim, a gente tem uma flexibilidade maior, mas nessa última, o nosso consumidor ele é pouco receptivo a qualquer tipo de falha. Então, a gente precisa ser muito assertivo ali nessa última etapa. E aí a gente pretende também entrar com alguns projetos ainda esse ano, infra-commerce, né? De repente, trabalhar num modelo multi-CD. A gente estava discutindo um pouco antes aqui, já pensando, né, um pouco antes da gente entrar, como é que a gente melhora o nosso indicador, como é que a gente tende a zerar esse índice de derretimento, vamos trocar os insumos, vamos trabalhar com outro tipo de material, repensar a embalagem, mudar o SLA de transporte. Então, arrisco dizer que metade da nossa atenção está na parte de experiência, aquisição de clientes e consolidar, aumentar a GMV e ir atrás realmente da venda desses clientes que querem comprar online. E a outra metade do esforço ela está totalmente voltada para a parte operacional, para a parte logística, tanto com uma visão centralizada de CD com a Infracommerce, quanto no suporte às nossas redes de loja também. Então, a gente tem um papel, enquanto franqueador aqui, de educar o nosso franqueado, de oferecer ferramental para ele, de conseguir fazer com que a loja trabalhe muito em conjunto com esse CD, futuramente, já dando um spoiler aqui, talvez com multi-CDs ao longo do Brasil, com o suporte da Infra, de uma maneira muito integrada, para a gente sempre olhar pela perspectiva dele, do cliente. Então, faz sentido a gente mandar pelo CD? Faz sentido a gente mandar por uma loja? A gente tem uma inteligência que consegue calcular isso de uma maneira muito rápida. Como que a gente está se preparando lá na Infra, na operação? Um pouquinho. Assim, muito dessa necessidade a gente já tem toda a estrutura para atender, né? Então, hoje a gente trabalha com vários CDs e tal. É muito essa troca que a gente precisa ter. Tá pronto, ó. Já resolveu. Tá essa missão pronta, exato, assim. Mas é muito planejamento, né, Cadu? Assim, no final das contas, a gente entende juntos quais são os projetos, as expectativas que a Cacau Show tem, já traz para dentro de casa, e aquilo que ainda não está pronto, a gente busca evoluir, né? Eu acho que é um processo mútuo, assim, a gente entende a necessidade versus o que a gente já tem desenvolvido ou o que é necessário desenvolver para conseguir atendê-los, né? Eu estava até falando com o pessoal de tecnologia aqui antes da gente entrar, e a gente estava falando que o diferencial que a gente tem é que a gente sofre a dor do cliente dentro de casa. Exato. Não é que a gente, vamos pensar numa solução, seja ela operacional ou de tecnologia, né? Vamos pensar e a gente entrega, tem que fazer assim, mas a gente não testa. A gente que vai sofrer. Se não for boa, a gente que vai sofrer. Exato. Né? A gente sofre junto, né? Assim, a gente faz uma homologação junto já para não ter esse sofrimento e nenhum atrito depois, né? Mas no final das contas, assim, eu acho que a gente tem uma capacidade de evolução muito grande, né? A gente tem um time gigantesco, principalmente ali do time de tecnologia, olhando tendências de mercado e entendendo até as necessidades que eu, como CS e outros, trazem para dentro de casa para ver aquilo que a gente consegue desenvolver e consegue evoluir, né? Então, eu acho que essa troca ela é muito importante porque, no final das contas, a gente é um parceiro e a gente está buscando aí evoluir cada vez mais, né? E só um ponto que eu acho importante ao ponto anterior que o Ander trouxe, que é a etapa final do consumidor, a entrega, né? Sim. Eu acho que uma das coisas até que acabou facilitando para a Cacau Show nessa parceria é essa gestão que a Infracommerce tem com os transportadores, né? Porque, no final das contas, a Cacau Show fala conosco que somos o parceiro. E a gente está falando com vários transportadores e trazendo ali a qualidade. E essa plotagem de, olha, você não está direcionando para um índice bom de OTD, de entrega ao consumidor final, que é o prazo prometido versus o prazo executado. E aí a gente vai fazendo essa gestão para garantir que no final a gente tenha bons indicadores que impactem positivamente a experiência do consumidor final, né? Isso, obviamente, para todo o período de venda que tem do ano, mas para Páscoa, para Natal, para épocas sazonais, ainda mais, né? O Ander até comentou que o cuidado foi entender quem está acima da média de mercado, justamente para a gente ter, porque como é uma época sazonal e é uma época de presenteável, essa sensibilidade ela acaba sendo muito maior do que os outros períodos, né? Então, essa gestão a gente faz ali, assim, periodicamente,
para que a gente, no final das contas, consiga, sim, entregar a experiência que é essa última etapa do cliente e não gerar dor, né? Ser um processo para ele realmente de satisfação do início ao fim. A gente não pode decepcionar uma Maria da Páscoa lá no finalzinho, já pensou? De forma alguma. Quem somos nós, né? Exato. Quem? Para matar o sonho de Páscoa das crianças. Muito bom, muito bom. Gente, eu queria agradecer a presença de vocês dois, Ander. Obrigado. Obrigado, Cadu. É um tema super, realmente, literalmente gostoso de falar. E Camila, obrigado. A gente sempre tá aí em contato, né, vendo o que está acontecendo dentro de casa com os nossos clientes e a gente sempre troca bastante. É muito legal de saber que a gente tem um cliente grande como a Cacau Show, importante e que queria junto com a gente, né, cara? Acho que isso é muito legal. Eu que agradeço pela oportunidade, aproveito para agradecer ao Ander por toda essa relação de confiança, essa relação de parceria, dizer que a gente está aqui sempre no processo evolutivo para conseguir contribuir com o sucesso da Cacau Show. Muito obrigada. Obrigado pelo convite, pessoal. E realmente, tô com isso na cabeça ainda. Faz menos de um ano, Camila. Caramba, como é que a gente conseguiu chegar nesse lugar tão rápido, né? Sim. É legal, obrigado pela parceria, obrigado pelo convite. Obrigado, gente. Vamos comer chocolate agora. Bora comer. Pronto, agora acabou, a gente vai comer. Valeu, obrigado. Obrigada.